Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e também sobre a tua família. Estamos hoje aqui para mais um momento da leitura da Palavra de Deus, aonde nós estaremos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E hoje nós estaremos lendo um total de 42 versículos. E como eu sempre digo, o nosso propósito é exatamente termos entendimento e conhecimento da palavra do Senhor nosso Pai. E esta leitura, quando nós lemos, quando nós adquirimos este conhecimento, nós estamos, vamos dizer assim, possibilitado de sermos sábios pela palavra de Deus. Porque quem procura conhecimento, ele vai ter conhecimento. Agora, quem não procura conhecimento, não tem como obter o conhecimento da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ananias e Safira. Vamos falar um pouquinho também dos apóstolos são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunho perante o Sinédrio e o conselho de Gamaliel. Amém? Então eu tenho certeza que nós vamos adquirirmos hoje, nesta tarde, um sol bastante quente aqui em São Gonçalo, agora deu uma escondidinha o sol, ficou meio nublado, mas daqui a pouco o sol vem de novo. Deve chover, mas não por agora, Não por agora, a chuva ainda não. Então vamos agora, irmãos, para a leitura. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Então vamos à leitura da palavra do Senhor nosso Deus, que diz assim, livro de Atos dos Apóstolos 5, a partir do verso 1, que diz: Mas certo varão, chamado Ananias, como Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Verso 2. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Verso 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Verso 4. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Verso 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Verso 6. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. Verso 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Verso 8. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Verso 9. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste
para tentar o Espírito Santo. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levará a ti. Verso 10. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. Verso 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Verso 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos profetas, e estavam todos unanimamente no alpedrez de Salomão. Verso 13. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com ele, mas o povo tinha-os em grande estima. Verso 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Verso 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham os leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Verso 16. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Vamos agora para o tópico 2, aonde nós vamos ler sobre os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão. Então vamos agora ao tópico 2, que é Atos 5 e verso 17. Vamos falar também, do testemunho perante o Sinédrio e o conselho de Gamaliel, que diz assim, Atos 5 e verso 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja. Verso 18. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Verso 19. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, verso 20, Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Verso 21. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxesse. Vamos agora para o verso 22. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão e voltando lhe anunciaram. Verso 23. Dizendo, achamos realmente
o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Verso 24, que diz assim: Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Verso 25. E chegando, anunciou-lhe dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Verso 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Verso 27. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e ao sumo sacerdote os interrogou, dizendo, verso 28, Não vos ademoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e queres lançar sobre nós o sangue deste homem. Verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Verso 30. O Deus de nosso Pai ressuscitou a Jesus, ao qual vos matastes, suspendendo-os no madeiro. Verso 31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento, a remissão dos pecados. Verso 32. E nós somos testemunhas acerca desta palavra, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecessem. Verso 33. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Verso 34. Mas, levantando-se no conselho, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todos, por todo o povo, mandou que, por um pouco, levasse para fora os apóstolos. Verso 35. E disse-lhe, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Verso 36. Porque antes destes dias levantou-se Teuda, dizendo ser alguém, e este se ajuntou a números de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzido a nada. Verso 37. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos... Espera aí que virou aqui. Vamos lá de novo ler aqui o verso 37, que diz assim, depois deste, levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento,
e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. Verso 39. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achado combatendo contra Deus. Verso 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e os deixaram ir. Verso 41. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgado digno de padecer afronta pelo nome de Jesus. Verso 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Amém? É uma passagem que a gente pode dizer assim, muito interessante, esse capítulo 5, porque ele já começa trazendo para nós, né, vamos dizer assim, a esperteza ou talvez o engano, né, de Safira, né, de Ananias e a sua esposa Safira. A gente compreende, irmãos, que a palavra do Senhor, ela coloca para nós que muitas das vezes podemos até enganar quem está do nosso lado. Muitas das vezes podemos ter atitude e muitas das vezes podemos chegar, não, foi tudo tranquilo. Muitas das vezes nós podemos sair para resolver um problema e ali se estressar e ali se aborrecer e depois chegar em casa e falar, não, foi tudo tranquilo. Nada aconteceu, foi tudo ótimo. Aonde na realidade nós estamos escondendo a veracidade do fato que aconteceu. E o que nós estamos falando aqui, eu quero falar rapidamente. Ananias e Safira, eles venderam, né, uma propriedade e eles resolveram dar como oferta para a igreja, e aquela oferta seria de ajuda para todos. Sabe o que acontece? Eles tiveram uma ideia depois de vender, e o que eu vou falar aqui acontece com muitos na nossa atualidade de hoje. Muitas pessoas. Ananias e Safira pegam a propriedade, vende a propriedade, mas o propósito que eles tinham feito era de pegar, né, o valor ali, pegar aquele valor e levar para ajudar na igreja, como se fosse uma oferta. Só que depois que eles fazem a venda, eles têm uma ideia. E a ideia que eles tiveram era de não dar tudo, mas era de dar parte daquele dinheiro e ficar com a outra parte. Amém? Ah, pastor, mas eu vendi a minha propriedade, eu quero dar só a metade para a igreja, eu quero ajudar a igreja, eu quero ajudar uma instituição de caridade, eu quero ajudar um irmão. Amém! O problema não está aí. O problema todo de Ananias e Safira não está aí, em eles pegar a metade, deles darem a metade, de eles ofertar a metade. Não, o problema de Ananias e Safira foi quando eles fizeram o propósito com Deus e depois que Deus responde à oração deles, que eles conseguem vender lá, né? Eles falaram aqui, não, a gente vai vender e doar para a igreja. O propósito não era a metade, né? É como a Lília está falando aqui, é prometer algo para Deus e não cumprir.
O que aconteceu na vida deles foi isso. Enquanto eles não venderam ali a propriedade, o propósito era: não, nós vamos vender e vamos dar para a igreja. Mas quando o montante chegou nas suas mãos, aí veio o arrependimento. Só que é como eu sempre digo na igreja, é muito fácil eu prometer alguma coisa para a Lília e depois eu não ter condição de eu cumprir. Eu vou falar para a Lília: Lília, olha, não tive condição de cumprir. E ela, na sua inteligência, ela vai me compreender. É muito fácil nós oferecermos alguma coisa para alguma pessoa e depois nós não conseguirmos cumprir. Mas, meus irmãos, quando nós prometemos alguma coisa para Deus, nós não podemos a enganar de maneira nenhuma. E vocês entendam que quando ele pega a metade ali daquela importância, ele chega e leva diante do apóstolo, né, do pé dos apóstolos que estavam ali. E a palavra do Senhor vai dizer, no verso 3, olha só, no verso 3, vou no verso 3, que diz assim: Então Pedro disse a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para mentir-se ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? No verso 2, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés do apóstolo. O que dá de entender aqui que Pedro não sabia de nada, mas o Espírito Santo de Deus, aonde Ananias e Safira estava enganando, desperta Pedro com esta palavra. E Pedro vai e dirige a Ananias: Por que deixaste que Satanás encheste o teu coração? Eu quero explicar mais uma vez, o negócio não é você dar metade, ou não dar nada, ou dar tudo. O negócio é quando nós fazemos voto com o Senhor nosso Pai. É como eu sempre digo para os irmãos: se você está fazendo um voto com o Senhor, seja fiel. Seja fiel, porque o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel na nossa vida. Só que quando o Senhor, Ele cumpre na nossa vida, tem pessoas que aí falam: ah, não, eu prometi, mas ninguém sabe. Né? Você não está prometendo para o pastor da tua igreja, não. Quando você se direciona a sua palavra para com Deus, é para com Deus. Não, o pastor não precisa saber, não. Né? O pastor não precisa saber. É igual quando eu vou pedir algumas ofertas lá na igreja, eu falo: irmão, aquilo que Deus colocar no teu coração. Né? Porque eu não gosto de ficar estipulando valores, não. É o que Deus colocar no teu coração. E eu tenho certeza que quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor também, Ele faz chover na nossa vida. Porque quem nos abençoa é o Senhor nosso Deus. Então o que aconteceu com Ananias? Por ele mentir, morreu. E aí depois de mais ou menos 3 horas, chega quem? Né? Chega Safira, a mulher de Ananias, com o mesmo propósito no coração: vou dar só a metade. O que aconteceu com Safira? Morreu. Então, irmãos, que nós venhamos ter mais sinceridade quando nós nos dirigimos a palavra ao Senhor nosso Deus. Amém? E prosseguindo com os apóstolos aqui, rapidamente, para não ficar muito grande esta live, né, porque hoje foi também 42 versículos, né? Aí não tem jeito de ser tão pequena. E falando sobre Pedro, a palavra do Senhor vai dizer para nós
que os homens, né, as autoridades, pega Pedro e coloca Pedro na prisão, porque Pedro estava falando do evangelho do reino. Pedro estava anunciando Jesus Cristo. Pedro estava levando a palavra de Jesus a todos os moradores daquele lugar. E a palavra do Senhor vai dizer que pegaram Pedro, colocaram Pedro, né, na prisão e deixaram eles ali guardado. Fica aí. E a palavra do Senhor vai dizer que quando chega o momento de tirar eles ali, né, os apóstolos ali da prisão, quando chega diante das autoridades dos sumos sacerdotes, a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens, eles são denunciados, né? Denunciam ali que Pedro estava no templo novamente anunciando a palavra de Deus. Pegam Pedro de novo, ameaçam Pedro, vamos acabar com Pedro. É aí que chega o doutor da lei. Quando o doutor da lei chega e vê aquela situação, a palavra do Senhor diz, né, que aquele doutor fala para aqueles homens, olha, não faz isso com eles não, hein? Porque senão o juízo vai ser pesado contra vocês. E aí ele começa a dar vários exemplos ali, e aquele povo decidem não matar, mas açoitar. A palavra do Senhor coloca que pegaram ele, açoitaram e mandaram eles ir embora. O verso 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e deixaram ir embora. Nós vemos, meus amados, que eles, os apóstolos de Jesus, eles padeceram, foram presos, sofreram afrontas, levaram chicotadas, mas em nenhum momento eles abandonaram. Sabe por quê? Até a Lília grifou aqui, que diz assim, ó, cadê? Espera aí que eu vou achar. É um versículo que ele fala que devemos obedecer a Deus e não aos homens. Era isso que os apóstolos, eles tinham no coração deles. Eles sabiam que não poderiam pregar, mas só que eles queriam levar o evangelho do Senhor. É diferente da nossa atualidade de hoje, que muitos estão torcendo para não pregar. Não, não me coloca não. Não me indica não. Quero falar para você, meu irmão, é hora de nós batalharmos, é hora de nós lutarmos. É hora de nós pedirmos para o Senhor, Senhor, tenha compaixão, misericórdia da minha vida, me dê graça, para que mesmo no meio das afrontas, eu venha glorificar o teu santo nome. Amém? Então, meus irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor nosso Pai, Ele possa falar mais ao teu coração, finalizando no verso 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Você observa, por tudo que eles passaram, eles ainda continuaram com o propósito. E hoje em dia, uma luta, uma perseguição, quantos que têm abandonado a sua fé. Mas que Deus abençoe, amanhã nós estaremos aqui falando sobre Atos 6. Estaremos lendo amanhã um total de 15 versículos da palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero só lembrar, irmãos, a nossa irmã Maria do Carmo, né? A vovó do Eduardo. Quero lembrar que já foi feito o pedido da sua Bíblia. Aguarde aí que devidamente, talvez de sexta a segunda-feira, a Bíblia vai estar chegando
aí em tuas mãos, aí em Utinga, Bahia. Nossa irmã Marisa Santos, a sua Bíblia deve chegar de amanhã para depois, tá bom? Já foi feita a encomenda e já foi direcionado aí para a sua residência também. É uma lembrança do canal Tempos Rio. E só está restando agora, Lília, só dezembro, né? Só dezembro que está restando para nós estarmos sorteando a Bíblia Sagrada, né? Foi um ano. Eu coloquei isso no meu coração, irmãos. Eu coloquei no meu coração. Falei, Senhor, que o Senhor venha me dar graça, que o Senhor venha me abençoar também, né? Agradeço a ajuda, né, do Juninho, agradeço a ajuda do nosso irmão Roberto Cordeiro de Novaes, que sempre tem, né, nos ajudado também com este propósito, né? E eu tenho pegado e investido exatamente neste propósito que eu coloquei no meu coração, né? Existe dois propósitos, um propósito que você faz com Deus e um propósito que você faz consigo mesmo, né? O que Ananias e Safira fez aqui, ele fez aqui um propósito com Deus, só que ele não cumpriu. E eu coloquei no meu coração isso. Eu coloquei no meu coração, eu queria ter a possibilidade de doar uma Bíblia. Todo mês eu doar uma Bíblia. Isso eu falei no começo do ano, né, 2022, em janeiro. Eu comecei falando. E graças a Deus, irmãos, o Senhor, Ele me deu graça. Ele me deu graça para mim cumprir. Ele me deu força para mim cumprir. E graças a Deus, né, já estamos em novembro, só está faltando dezembro agora, dia 1º de dezembro, aonde nós estaremos fazendo o sorteio, né? Deixa eu ver até aqui, até qual vai ser o dia. Deixa eu ver aqui, esse celularzinho da Lília aqui é complicado. Deixa eu achar aqui um calendário. Vê aí para mim, Lília, que dia que vai ser dia 1º? Dia 1º de dezembro. Que aqui... Ah, não, eu achei aqui. Ah, vai ser uma quinta-feira. Dia 1º de dezembro, ó. Vai ser uma quinta-feira e vai ser o dia que nós estaremos sorteando a nossa última Bíblia do ano de 2022. Né? Fico muito agradecido a todos que foram sorteados, né? Fico com dó no coração de não ter dado muito mais, mas o meu propósito comigo mesmo foi uma Bíblia por mês. Amém? Então quero orar, mas nesta oração, irmãos, eu quero apresentar o nosso irmão Edmar Santos, né, que tem gravado bastante hinos aí com a nossa irmã Mara Regiane Kuzman e a nossa irmã Marisa, né, entrando em contato hoje pela manhã com a minha esposa, falou que ele novamente foi internado, né, ele está hospitalizado. Então que você venha também orar em favor do nosso irmão Edmar Santos e também toda a sua família. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que neste momento acompanha esta oração. Eu peço a Ti, meu Deus, me dê, Senhor, graça, que o Senhor possa, meu Pai, a cada momento da minha vida, o Senhor possa derramar força para que nós venhamos concluir cada vez, Pai, que nós colocarmos em nossa mente, o nosso coração, que o Senhor possa, meu Deus, visitar agora este lar, esta família, visita o nosso irmão Edmar, visita, Senhor, o nosso irmão Xavier, visita a minha família, a família de cada irmão, Pai, coloque as Tuas mãos poderosas, é o que eu te peço, Pai. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor nosso Deus ele possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar e também sobre
a tua família. Quero lembrar que amanhã é quarta-feira, nós estaremos aqui lendo a palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 6. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Uma ótima terça-feira. Hoje à noite nós estaremos lá no culto Procurando Intimidade com Deus, culto de oração. E todos vocês são os nossos convidados também para estar aí aonde você mora, aonde você está, também clamar ao Senhor nosso Deus. Amém? Se nós procurarmos intimidade com o Senhor ele vai ouvir e nós vamos compreender também a sua voz. Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela possa reinar sobre o teu lar e também sobre a tua família. Fiquem todos na paz do Senhor e, como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe a todos.